Graças e paz, queridos e amados irmãos, glória a Deus por mais uma palavra da parte do Senhor, e exaltado seja o nome dele para todo sempre. Neste dia, quero trazer uma mensagem que quero intitular de corpo carnal ou corpo espiritual. E quero iniciar uma leitura que diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Em que contexto Jesus está dizendo isso aqui? Jesus, após fazer multiplicação dos pães e andar sobre o mar, chega um determinado momento que várias pessoas se aglomeram, vários que acompanhavam Jesus, e entre eles vários discípulos, e o texto, se fosse ler, chega um determinado momento que diz: muitos dos seus discípulos deixaram de seguir. Jesus começa a falar de várias coisas, e uma delas é dizer que ele é o pão que desceu do céu. E as pessoas queriam maravilhas, as pessoas queriam multiplicação de pães, de peixes, queriam, como diz no texto, fazem sempre desse pão. Mas eles estavam falando, na verdade, do pão que se come, que alimenta o corpo físico. E aí, quando eu inicio perguntando o corpo carnal ou corpo espiritual, começa a pensar comigo. Geralmente, o que acontece? Quando acordamos, geralmente buscamos nos alimentar o nosso corpo físico, tomar um café, e vai passando o dia, né? Passamos a buscar o alimento de meio-dia, a almoçar, e assim à noite, uma janta, um café, quando não, em alguns momentos de intervalo, um lanche, alguma alimentação que durante o dia supre as nossas necessidades físicas, a necessidade do nosso corpo de manter-nos com saúde e alimentados. Geralmente é assim, buscamos alimentar o nosso corpo físico, buscamos alimentá-lo, até porque se iniciar o dia e passar o dia inteiro sem se alimentar, certamente chegaremos à noite, quando não passando mal, desfalecendo por conta da fome. E às vezes, para alguns de nós que às vezes fazemos jejuns, sabemos o quanto que, digamos assim, sentimos quando passamos um período sem nos alimentar. Sabemos o quanto que isso é ruim, o quanto que isso é difícil. E a cada dia que Deus nos permite acordar, buscamos nos alimentar, isso é natural, isso é correto, buscamos sim nos alimentar. Mas aqui eu quero pontuar uma coisa que, infelizmente, grande parte de nós, muitas vezes nos preocupamos apenas em alimentar o nosso corpo físico e esquecemos do alimento espiritual. Por exemplo, agora que você me ouve, você já alimentou o seu corpo espiritual? Existe em nós um corpo físico, sim, mas existe também um corpo espiritual. E esse corpo espiritual se alimenta de Deus, das coisas que provém do Senhor. E uma delas está aqui em minha mão, a sua santa palavra. Mas que, infelizmente, muitos de nós não têm parado para ler, para meditar e aprender nela. E muito menos praticar o que ela nos ensina. Muitos de nós temos nos furtado de ter uma relação diária com Deus, ter com Ele relacionamento. Interessante que lá no princípio, ainda no Éden, diz o texto bíblico que Deus vinha da viração do dia ter com o homem. Isso é relacionamento. Precisamos alimentar o corpo físico? Claro que sim. Mas também precisamos alimentar o corpo espiritual. E apenas para lembrar disso, e quero te levar a pensar, será que você, será que eu, será que nós temos alimentado esse corpo espiritual, ou apenas temos nos preocupado em alimentar o corpo físico? Jesus mostra no versículo 63 que o Espírito é o que vivifica.
e a carne para nada aproveita. E encerra dizendo no versículo 63, que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus está dizendo com isso que de nada adianta alimentar o corpo físico. Não é isso que ele está falando. Jesus está dizendo que o que de fato importa, o que de fato fica é o corpo espiritual. É claro que precisamos alimentar o corpo carnal, o nosso corpo físico. É claro, e Jesus bem sabe disso. Só que essas pessoas aqui nesse texto, dentro desse contexto, eles estavam preocupados apenas em, digamos assim, encher a sua barriga. Só que precisamos buscar Deus também. E infelizmente, muitos de nós, também nós evangélicos, temos deixado de ler a palavra de Deus. Haja vista, quantos de nós já lemos a Bíblia toda? Pelo menos uma vez. Eu estou falando para pessoas aqui que eu acredito que algumas já leram e outras tantas nunca leram a Bíblia. E é necessário nós conhecermos aquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. É necessário nos relacionar com Ele, buscá-lo na oração, até para que venhamos suportar as dificuldades que com certeza enfrentaremos. Mas se estivermos em Cristo, em oração, em leitura da sua palavra, com certeza vamos sobreviver, digamos assim, às dificuldades que enfrentaremos. Se nós não alimentarmos nosso corpo físico, vamos desfalecer. E se nós não alimentarmos nosso corpo espiritual, também iremos desfalecer. E quantos que agora me ouvem já têm desfalecido na sua fé, porque não têm buscado relacionamento com Deus, em oração e em leitura da sua palavra. E por conta disso tem enfraquecido o seu corpo espiritual e tem morrido pouco a pouco. Volta a orar, volta a ler a palavra do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que tenhamos com Ele relacionamento, que o nosso corpo espiritual esteja alimentado, desfrutando de saúde espiritual. E isso só é possível em oração, em leitura da palavra, e através daí o Senhor nos dá capacitação para nos desviar do pecado, para vivermos uma vida santa e agradável a Ele. Então eu quero encerrar te convidando a alimentar o seu corpo espiritual. E quando disse e chamei o título dessa mensagem, corpo carnal ou corpo espiritual, quero finalizar com uma fala de Paulo, que ele disse que é uma luta da carne contra o espírito. Quem vai vencer essa luta? Em mim e em você? Que nós alimentarmos mais. Infelizmente, muitos de nós têm alimentado demais a nossa carne. E Jesus disse que isso, de fato, não se aproveita, porque vai passar. Mas o que aproveita é o espírito. Então, que eu e você venhamos alimentar muito mais o nosso homem espiritual. E quando digo homem, homem e mulher, espiritual. Porque com certeza é isso que de fato importa. Porque naquele grandioso dia precisamos estar preparados, precisamos estar bem alimentados espiritualmente para nos apresentar diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te faça refletir. E que te faça parar, se é que posso dizer assim, de matar de fome o seu corpo espiritual, porque muitos de nós temos matado de fome o nosso corpo espiritual e alimentado apenas o corpo físico. E que essa palavra, Deus, tenha, por misericórdia, me usado para fazer com que você reflita sobre isso, que eu também, que precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. Claro que, como disse, também o corpo físico, mas não deixar morrer de fome o nosso corpo espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Ilumine sua vida, seu pensamento. E guarde sua casa e sua família em nome de Jesus. Deus te abençoe.